Segundo ano, bom dia. Estaremos dando continuidade e fechando hoje o nosso conteúdo sobre romantismo no Brasil com relação às produções poéticas. Então, a nossa aula de hoje será uma aula de correção de atividades, uma aula de participação por parte de vocês, porque eu preciso saber como está o andamento, como está a compreensão de vocês de certos assuntos. Então, nós estaremos analisando alguns textos poéticos, estaremos recordando, relembrando algumas características do romantismo brasileiro com relação a essas produções poéticas. As atividades do dia de hoje se encontram lá na apostila, páginas 4 a 12. São atividades diversas, não estão na sequência. Eu selecionei algumas para que nós estivéssemos aí corrigindo. Destaquei aquelas que eu considerei mais importantes, aquelas que tinham um conteúdo ou tocavam em um tema diferente daqueles que nós não fizemos atividades parecidas ainda. E a questão 2 é uma questão em que nós temos características românticas que são citadas e alguns trechos de poemas em que nós vamos identificar as características românticas. Então, antes de Marcos Cerqueira, que está doido para participar, abrir o microfone dele, eu vou só relembrar e explicar essas características aqui, tá, Marcos? Enquanto isso, você vai se organizando aí. A primeira característica é a religiosidade. E o que é a religiosidade dentro do romantismo? A religiosidade é um fator importante com relação à questão de organização da sociedade. Lembrar que nós temos uma burguesia que vai se formando, que vai se organizando, e ela precisa ter os seus valores, ter os seus questionamentos, os seus direcionamentos dentro de um padrão. Qual é o padrão utilizado aí? O padrão cristão. O cristianismo português, os dogmas religiosos do cristianismo português. Então, essa é a importância da religião. E nós vamos ter essa citação o tempo todo, essa referência a Deus, a citação de dogmas religiosos, de valores religiosos, como o casamento, como a formação familiar. A 2, o tópico 2 ali, é a idealização do herói. E nós vamos ter aqui dentro do romantismo, na primeira geração poética, o índio apontado como herói. E na segunda e terceira geração, quando aparece o personagem masculino, ele tem uma certa tendência ao heroísmo também. Ele está sempre tentando encontrar a mulher amada, que é uma deusa, no sentido de ser angelical, idealizada. Então, o que o personagem masculino faz aqui? Ele se transforma naquele herói que tem que conquistar o coração da amada. Ele é uma espécie de isso aí, Marcos, de cavaleiro medieval que vai conquistar a mulher amada, que vai de todas as formas ganhar o coração dela. Com relação à menção da morte, que é a característica 3, faz parte aí da segunda geração romântica. Aquela ideia de que a morte é o fim do sofrimento, mas também é a concretização do amor. Como assim? Quanto mais eu sofro, e se o sofrimento, quanto mais eu amo e o amor não é correspondido, mais eu sofro. Quanto mais eu sofro, mais eu me aproximo aí dessa questão da morte. Se eu morrer, então, uau! Serei conhecido como o maior poeta, porque eu morri de amor. Essa era a ideia dos poetas ali. Mencionar a morte, porque morrer de amor era o auge para o poeta romântico. Característica 4, a questão do nacionalismo, exaltação da pátria, dos elementos naturais, dos elementos que representam ali a nossa pátria, a nossa questão de identidade. Questão 5, gosto pelo noturno, ou seja, a exaltação desse ambiente noturno que lembra algo sombrio, algo que não pode ser descrito, algo que não pode ser interpretado. Ok? Vamos lá, Marcos? Abrindo o microfone aí pra gente, então. Oi. Vamos lá? Eu vou lendo e você identifica para mim, se você puder dizer qual é a característica e dizer para mim que palavra ou que termo você identificou ali nos versos. Eu amo a noite taciturna e queda, amo a doce mudez que ela derrama e a frescaragem pelas densas folhas. O que você marcou aí? Gosto pelo noturno. Acho que aqui ficou bem claro quando ele diz que ama a noite, né? Essa daqui estava dada a resposta já, né? Vamos lá para a próxima. Vejo a morte, que aí vem lazarenta e desdentada. Que noiva! E devo então dormir com ela?
se ela ao menos dormisse mascarada. Observem que o poeta é debochado, né? A morte é feia. Ele poderia até se juntar a ela poderia pelo menos usar uma máscara, né? Já que ela é tão feia e que ela quer ficar com ele, que pelo menos usasse uma máscara, né? O que você marcou, Marcos? Menção à morte. Essa daqui também tá bem claro pra gente, né? Quando ele diz que vê a morte, que percebe a morte. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras? Deixa eu passar aqui. Onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão? Idealização do herói. A ideia aí do cavaleiro, que você já tinha até citado anteriormente, né? Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Nacionalismo. Ok. Perdão, Senhor meu Deus, busco-te em balde na natureza inteira. O dia, a noite, o tempo, as estações mudos sucedem-se, mas eu sinto-te o sopro dentro d'alma. Religiosidade. Ok. Repete a sequência então pra gente. 5, 3, 2, 4 e 1. Ok. Muito obrigado, Marcos. Gostei de te ouvir, tá? Nada. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, Yasmin. Questão 6. Tá me ouvindo, Yasmin? Tô te ouvindo. Vamos lá. Pode ler o poema? Tá bom. Lembranças de morrer. Eu deixo a vida como deixo o tédio, no deserto o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre cineiro. Yasmin, antes de você passar para as respostas, para as perguntas, e depois responder, se eu colocasse só esse poema para você e eu não colocasse embaixo que é um poema de Álvares de Azevedo, e perguntasse para você assim, Yasmin, que elementos você identifica nesse poema e que tipo de poema você, que tipo de texto você vê aqui? Como que você interpretaria esses versos para mim? Olha, eu colocaria que era poema do romantismo da segunda geração, porque era muito melancólica e citava muito a morte, essas coisas. Observem que mesmo se você não tivesse a referência de Álvares de Azevedo, pelos conhecimentos de vocês até aqui, você já ia de cara no romantismo, como você colocou. Tanto que o título é Lembrança de Morrer, ou seja, ele quer lembrar como é morrer. E aí, durante a leitura, não sei se vocês observaram isso, eu deixo a vida como deixo o tédio, ou seja, eu estou descrevendo como será a minha morte. Alguém que faz um poema exaltando a morte que ainda não veio, só pode ser considerado alguém altamente o quê? Depressivo, triste. Então, Yasmin, vale destacar isso aí que você colocou e que não foi necessário aqui a gente identificar o poeta. Você lembrou rapidamente da segunda geração romântica por causa dessas questões aí do ultrarromantismo e do sofrimento amoroso. Pode ler o resto da questão e explicar pra gente, Yasmin. Tá bom. Esse fragmento mostra uma atitude escapista típica do romantismo. O que é o escapismo? O que é o escapismo? Oi? O que é o escapismo? Ai. Pessoal, o que é o escapismo? Vão ajudar aí. Vai pelo nome, Yasmin. Escapismo. Escapar da vida? Não sei. Não. Escapar da... Fuga da realidade. Muito bem, escapar da realidade, Yasmin. É a fuga da realidade. O escapismo é a fuga da realidade. Ok? Ah, tá bom. Vai lá então, pode continuar, meu bem. O eu lírico idealiza a vida como um ofício de prazer, destinado à fruição eterna. B. A morte como um meio de libertação do terrível fardo de viver. C. O tédio como a repetição dos fragmentos belos e significativos da vida. D. O deserto como um destino sereno para quem vence as hostilidades da vida. O que você marcou? Eu marquei a B.
B de bola. A morte como um meio de libertação do terrível fardo de viver. Isso aí é o auge da segunda geração, né? A morte é o anseio dos poetas. Agora diz para mim o que tem de errado na letra A. Porque a vida para o poeta não é prazerosa. Ela não é, tipo, não tem prazer na vida. Tanto que ela quer morrer. Isso É aí. isso. Certíssimo. Por que não é a C? Tédio como repetição, fragmentos belos. Porque a vida não tem fragmentos belos, eu acho. Isso aí. Ele não coloca nada de belo. Tanto que a vida é um tédio. Né? Ele coloca que a vida é um tédio. Né? O tédio é a repetição de fragmentos ruins. Se é entedioso, vamos dizer assim, se causa tédio, não é belo, não tem significado para ele. Correto. E a D? Deserto como um destino sereno para quem vence as hostilidades da vida. Parece que o poeta quer ir para o deserto, né? O que ele quer aí é ficar no deserto. Mas o que ele quer, na verdade, é o que você colocou aí. O que ele quer? Morrer. Isso aí. Então não é uma ideia aí de deserto. Certinho, Yasmin. Muito obrigada, tá? Resposta letra B de bola. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Valdeci levantou a mãozinha, quer perguntar alguma coisa? Não. É só para me dar tchau? Eu nem sei o que eu fiz. É só para dar tchau, para dizer que você estava aí, né? Eu acho que você está querendo responder a questão 8, por isso que você levantou a mão, não foi não? Talvez não. Eu acho que foi, hein? Vamos lá. Essa questão 8, eu não vou nem pedir para alguém responder, porque a resposta já estava aí, né? Eu só quero analisar esse poema com vocês, porque esse... Carla, você pediu a 7 também, não pediu não? Pedir? Ah, na minha anotação aqui eu não pedi, não. Ah, eu pedi. Poxa, eu pulei aqui. Mas tá bom. Não vai aparecer para vocês projetado aqui, não, mas vocês têm na apostila aí. Beleza. Vamos lá, então. Alice, vamos fazer a 7? Tá bom, pode ser. Vou pedir para você ler, porque não está projetado aqui, não. Vocês acompanham aí na apostila, pessoal. Pode ir, Alice. Tá. 7. O romantismo, influenciado pelos ideais dominantes da época e pela produção de autores europeus, foi marcado por A. Egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, desespero e angústia. Alice, se você quiser fazer o seguinte, se você quiser dizer qual é a sua resposta e depois dizer, por exemplo, vamos supor que você marcou a letra F. Não é a A por quê? Que palavra na letra A não faz parte? Que palavra na B não faz parte? Se você quiser, pode fazer assim. Tá. Eu marquei a A. Ok. Por causa do egocentrismo, que os produtores da época falavam mais de si mesmo do que de qualquer outra coisa. Certinho. A hipersensibilidade, porque ele demonstra muito sentimento gerado. Correto. A melancolia, o desespero e a angústia, que é pelo sofrimento. Certinho, segunda geração romântica. Ok. Sim. Eu não marquei as outras, na verdade eu fui por eliminação, porque eu não vi nada sobre o teocentrismo, ou sobre alegria, otimismo. Olha só, vamos lá na letra B. Na letra B ele colocou teocentrismo, insensibilidade, alegria, otimismo e a crença no futuro. Você não tem, como você colocou aí, a ideia do teocentrismo. Você tem a religiosidade, mas não é que tudo passa pela religião. E tem outra palavrinha na letra B aí que vai descaracterizar essa resposta. Qual é? É a crença no futuro? Isso. O poeta não tem crença no futuro, tanto que ele quer o tempo todo o quê? Ele quer sofrer. Morrer, sofrer e morrer. Deixa só um momentinho. Fernanda, você perguntou o teocentrismo. O teocentrismo, vamos retomar um pouquinho. O teocentrismo, ele é marca lá do trovadorismo. A questão do trovadorismo traz para a gente a ideia de que Deus é o centro de tudo. Tudo tem que convergir para a questão religiosa. E se você observar dentro do romantismo, você tem essa questão do amor, você tem a questão da sensualidade com Castro Alves. Então, não é tudo que converge para o religioso, não é tudo que converge para a questão cristã. Entendeu aí, Fernanda? Fernanda, ok? Por que o teocentrismo sai aqui? Yasmin comentou sobre a questão da alegria.
E aí vale destacar que o tempo todo o poeta demonstra tristeza, mas em alguns momentos a alegria ainda é possível. Não é recorrente a ideia de alegria, mas nós temos ali em alguns poemas uma referência ao amor que é concretizado lá em Castro Alves. Nós não temos a concretização amorosa com Álvares de Azevedo, mas em Castro Alves a mulher ela é uma mulher mais real. Isso nós vamos observar lá no poema que aparece na questão 10. Então, Yasmin, a alegria ela não é uma constância, mas ela pode aparecer sim em alguns momentos, principalmente quando houver essa realização amorosa. Então, ela não pode ser descartada totalmente. Ok, Yasmin? Ok. Vamos lá, Alice. Na letra C. Na letra C, o único que não faz parte é o etnocentrismo. Isso aí. Ok. Na letra D. Na letra D, A eu letra, acho que é a crença no futuro. a letra D repete a letra A, né? O teocentrismo Sim. e a crença no futuro. E aí a felicidade, que lembra a alegria, lembra aí do que a gente acabou de comentar. E na letra E. Mesma coisa, né? Teocentrismo e a crença no futuro. Ok. Obrigada, Alice. Paula, você pode comentar Nada. um pouco mais do etnocentrismo, porque não faz parte? Porque a todo momento ele valoriza a pátria. Mas a questão aqui da valorização da pátria não é uma questão de... O etnocentrismo está mais voltado para a questão de terra, vamos dizer assim. A questão da terra como um todo, valorizar os elementos que fazem parte de terra. E eu estou falando de terra-planeta. Quando a gente fala de nacionalismo, são elementos que representam a nossa identidade. Então, é uma questão mais micro. Por exemplo, quando eu falo assim, etnocentrismo, aí eu vou trazer um exemplo mais comum. Se eu fosse uma ambientalista que estou aqui defendendo a terra, defendendo os animais marinhos, defendendo... Tá entendendo, Yasmin? Todos os elementos ali, lutando contra queimadas, lutando contra a poluição dos rios, é uma questão etnocêntrica. Mas... vamos dizer mais, né? Desculpa, mais macro, no geral. E aqui você tem uma questão micro, elementos que representam o Brasil. Quando você fala aqui de nacionalismo, ele não está destacando, endeusando, como acontece lá em Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá. Ele está endeusando elementos do Brasil. Não é que todas as palmeiras são bonitas e todos os sabiás são belos e cantam bem. Mas só as palmeiras e os sabiás que existem onde? No Brasil. Então, é uma questão de nacionalismo micro, vamos dizer assim, que se refere aos elementos de nossa identidade. O índio, ele é um elemento do nacionalismo, mas ele só aparece no romantismo no Brasil. Nós não temos em nenhum momento romantismo com a presença do indígena na Europa, né, na Inglaterra, em Portugal, nenhum outro país, apenas no Brasil. Deu para entender, Yasmin? Professora, Pode falar. o etnocentrismo também é como se você colocasse a sua nação superior a outra. E meio que não acontece isso no Brasil. Ele só valoriza Isso. as riquezas, não Tanto, colocando superior. tanto que quando você tem essa ideia aí de colocar a sua nação, você observa que, eu já comentei isso com vocês, que o romantismo, quando surgiu em Portugal, ele vem para o Brasil a partir da publicação da revista Niterói. Então, você tem, lá em Portugal, se valorizou os elementos portugueses. Vamos voltar um pouquinho no romantismo em Portugal. Havia uma necessidade de se valorizar os feitos históricos de Portugal. E aí, o que Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães perceberam? Que o Brasil também tinha belezas. Então, se Portugal poderia valorizar o seu passado, o Brasil ia valorizar o quê? O seu presente. Então, não é que o Brasil ele é melhor, entendeu? Mas com relação a esses elementos da pátria, de terra, vamos dizer assim, que são valorizados, o Brasil, nesse momento, dentro da questão do nacionalismo, merece um destaque. Por isso, esses elementos aí. Ficou claro? Obrigada, Alice, pela observação. Certinho, Yasmin? Ah, sim, agora ficou mais claro depois que a Alice falou. Por quê? Quando eu expliquei não tinha ficado, não? Tinha ficado mais ou menos. Eu acho que a Alice tá... É porque eu explico melhor que você, Carla. Tá. Então, isso aí. Então, vai lá, Alice. Continua a aula, então. Não, Você tem que estar lá? Ai, desculpa, foi minha tia. Vamos lá, então, pessoal. Questão 8. Oi, Yasmin.
Yasmin? Yasmin? Oi. Só retomando aqui, às vezes quando a gente tem termos assim, como etnocentrismo, por exemplo, a ideia de etno ali, às vezes os conceitos, tudo aquilo que a gente conhece, ajudam a interpretar a questão. Não necessariamente você precisaria levar ao pé da letra uma ideia de etnocentrismo como no geral. Eu fiz um geralzão para você, entendeu? Mas aí, se você consegue pegar... A gente sabe que as palavras possuem vários significados, várias possibilidades de interpretação. Então, se você consegue usar um dos significados para interpretar o conceito, você chega ao mesmo denominador. Entendeu? Então, não é necessário, assim, saber todas as possibilidades. Talvez a forma como o exemplo que a Alice citou trouxe aí para você uma interpretação melhor. Mas se você pensar na ideia de etnocentrismo no geral, você também compreenderia que aqui, quando a gente fala de romantismo brasileiro, a gente tem algo bem micro, algo que só corresponde ao nosso Brasil, até porque qual era a preocupação dos escritores do romantismo? A ideia de criar uma identidade brasileira. Então, eu não quero colocar o Brasil como um país melhor do que todos os outros. Eu quero valorizar os elementos que, nesse momento, correspondem à nossa identidade cultural. Entendeu? Assim, agora ficou claro. Agora é você que botou a Alice no chinelo. Ah, tá. Tá bom, Yasmin. Vamos lá, então, pessoal. Continuando. A questão 8, ela traz um poema aí de Álvares de Castro Alves, perdão. E aí lembrar que Castro Alves é o nosso poeta dos escravos, mas também é aquele poeta mais saidinho, mais para frente, né? Que apresenta a mulher como um ser mais acessível. Ela é, sim, idealizada, ela é angelical, só que ela é uma mulher também que demonstra uma certa lascívia, uma certa sensualidade, que desperta nele sentimentos eróticos. Então, ele é mais assanhadinho com relação a Álvares de Azevedo. E aí nós temos aqui uma visão realista do amor, não é só uma visão idealizada. Ele coloca assim, a primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos, e depois na sala. Adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. Observem que ele vê Teresa, ele toca em Teresa, porque eles dançam juntos. Então, nós temos uma aproximação aí, uma questão física. Então, eu a vi, né, trocamos olhares apaixonados, dançamos, né? Nos amamos naquele momento ali, não é uma relação sexual, mas uma relação de troca de amor pelo toque. E aí depois ele se vai. E aí ele faz o quê? Dá um adeus. E quando ele dá o adeus a Teresa, ele deixa a Teresa tremendo, né? Como se fosse de dor, de tristeza, de angústia. E ela, corando, né, responde, murmura, adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. Quem conseguiu entender aí essa última estrofe poderia abrir aí o microfone e comentar pra gente. O que acontece aí? Qual a mudança que acontece da primeira para a última, para a terceira estrofe aí, desculpa? Ei, vocês estão aí, gente? Hein? Na primeira, ele tá falando que ama ela, que fitei, eu não sei se fitei. Olhou fixamente. Ele Isso. fica interessado na Teresa e depois ele teve que se despedir dela. Porque... E o que acontece depois? Aí eu não entendi muito bem, não. Alguém conseguiu entender, pessoal, o que acontece? Olha só. Acho que ela fica com outro. Com outro? Sim. Um cavaleiro. Primeiro ele dispensa ela e aí depois ele viu ela com outro cavaleiro e tal. Tá, mas vamos lá, olha só, tá quase. No primeiro, eles ficam juntos, dançam e ele vai embora. E até aí, no final da primeira estrofe, nós temos uma mulher idealizada. Ele só dança com ela, mas ele toca, né, nela para poder dançar. Entretanto, não acontece nada. Há apenas uma troca de olhares, de sentimentos e ele vai embora.
E aí, olha na segunda estrofe. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro. Uma espécie de cortina aí que substitui a porta. Né? Antigamente, as alcovas, os locais onde se dormiam, não se tinha porta, eram apenas cortinas. E da Ela traiu ele? Não. E da alcova saía um cavaleiro. Quem era o cavaleiro? Lê aí, gente. Ela morre. Não. Olha Seria ele? ele. Isso aí, Gabi. Olha só a interpretação. Juntem comigo na última estrofe o segundo e o quarto verso. E da alcova saía um cavaleiro. Era eu. Era a pálida Teresa. Ele sai da primeira estrofe, quando ele a deixa sem ter nenhum contato físico, para a última estrofe, onde acontece um contato sexual. Uma noite, entreabriu-se o reposteiro, a cortina se abriu, e da alcova, né, do quarto, saiu o cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus, ou seja, um homem saiu do quarto beijando uma mulher sem roupa, nua. Era eu. Mas Só um momentinho. Era a pálida Teresa. Adeus, ele disse, conservando-a sem pressa. Ou seja, ele fica com ela e depois a abandona, igual ele fez no primeiro. No primeiro, ele a seduz. Já vou deixar você falar, João. Ele a seduz, ele a coloca num patamar elevado e depois ele volta e dorme com ela. Então, era a pálida Teresa. Essa ideia de pálida aí, talvez pela ingenuidade, talvez pela vergonha de estar dormindo com um homem pela primeira vez, não sabemos o que o poeta quis colocar. São N interpretações. E aí ele diz dele, quem colocou Yasmin, ele fala dele na terceira pessoa. Aquele cavaleiro era eu. Aquela mulher era a pálida Teresa. Ou seja, ele tem o contato físico, ele tem um contato sexual com ela. Bom, a gente não pode dizer também que ele vai sair do quarto dela e que ela vai estar nua e que não aconteceu nada, né, gente? Aí vamos usar a criatividade aí também, a interpretação, né? Seria demais dizer que ele saiu da cama dela, deixou ela nua e que nada aconteceu, né? Mas tudo bem. Pode falar, João. não, você já tirou a minha dúvida já. Eu ia perguntar pra você por que ele fala esse adeus, mas no caso é porque ele estaria deixando ela, né? Sim, Você falou. ele aproveitou e conseguiu o que ele queria, agora ele deu adeus de novo. Mas observe Entendi. que o verso termina dizendo assim, conservando a presa. Quem ficou presa aí, na verdade? Há uma metáfora na ideia de presa. Quem está preso ao sentimento aí agora? A Teresa. Ok, ele foi ali, seduziu Teresa e quem vai ficar preso aos sentimentos é a própria Teresa. Ele vai embora. Ok, Mas pessoal? então, Carla, ele fica falando adeus como se fosse, sei lá, uma despedida, mas ele sempre volta, né? Porque ele falou adeus da primeira vez. E depois ele... É porque é interessante a gente destacar que na literatura o adeus ele tem o sentido de tchau. O adeus é até logo. Não é adeus para sempre como a gente fala. Entendeu? Entendeu, Yasmin? Entendi. Na literatura, quando vocês ouvirem a expressão adeus, nem sempre é um adeus de tchau para sempre. É um adeus, né? E é muito usado na literatura, na linguagem antiga, como a ideia de até logo. E aí há um adeus da parte dele, há um adeus da parte dela, mas a gente poderia dizer, aproveitando aí a fala da Yasmin, que ele dá adeus em dois momentos. No primeiro, a gente poderia interpretar como um até logo. E no último, o que você acha, Yasmin? E aí a gente já pode aproveitar essa interpretação para responder a pergunta de Fernandinha ali, que está lá no chat. O último adeus é um adeus de tchau mesmo, de despedida, de nunca mais te verei. Por quê? Ele conseguiu o que ele queria já, como a Fernanda colocou. Ele só tinha interesse sexual, ao que tudo indica, sim. Tanto que era eu, e observem que coloca, era eu, reticências, ou seja, era eu, fiz o que eu queria, reticências aí. Adeus, eu lhe disse, conservando a presa, ou seja, a memória dela vai estar sempre ligada a mim, ela sempre vai pensar no que aconteceu entre nós. Então, o primeiro adeus dele é um adeus de até logo, e o último adeus dele é um adeus de para sempre mesmo. E aí a pergunta era assim, o trecho apresenta uma visão mais realista do amor, havendo nele traços do erotismo, do envolvimento sexual, né? No romantismo brasileiro, o poeta que apresenta essa característica fala sério, né, gente? Essa questão nunca que eu ia colocar na prova desse jeito, porque ele já deu a resposta lá em cima, debaixo do poema, né?
é Castro Alves. Entre as 3 gerações românticas, ele é o único poeta que apresenta essa questão latente aí do erotismo, essa questão do envolvimento sexual. Ok? A gente fala comigo alguém, fala ok, tudo bem, professora. Isso, Ok, tudo Ok, tudo bem, Isso. professora, tá tudo perfeito. Muito obrigada. Isso aí, senão eu penso que eu tô falando sozinha aqui. Não tá, a gente tá com você. Não, a gente tá com você. A interpretação foi muito boa, assim. Muito Depois boa. percebia. Vamos lá, então. Esse poema, Adormecida, é um poema fantástico para a gente entender Castro Alves. Quando a gente pensa no poeta dos escravos, a gente não tem assim noção desse outro lado erótico, desse outro lado sensual dele. E aí a gente vai até rir um pouquinho, porque há toda uma sensualidade pro século, né, gente? 19 aqui, porque de sensual hoje pro século 21 a gente não tem nada, né? Mas o poema ele é assim fantástico para a gente poder perceber como que, mas é ousado, Fernanda, pro século 19. Ele é um poema que nos leva a entender como que certos olhares, certos elementos se tornavam sensuais. Quando a gente começar a analisar o romantismo nas obras poéticas, em prosa, nos romances, vocês vão até rir quando a gente lê aquelas partes do poeta que se apaixona porque viu o pé da moça em A Pata da Gazela, um romance de José de Alencar. O cara, quando a moça foi subir no carro, ele mostrou o pedacinho do tornozelo. O cara passa o livro todo apaixonado pelo tornozelo da moça. E olha que é uma parte bem feia, né? Nós temos outro romance, meu Deus, né? Nós temos um outro romance que a moça deixa cair o chale de sobre o ombro. É um conto. E ele vê o cotovelo. Ele passa o romance todo produzindo poemas para os cotovelos da mulher amada. Ou seja, são elementos que hoje para a gente se tornariam ridículos. Né? Como ver o colo, que é essa parte aqui logo abaixo do pescoço, mas nenhuma referência ao seio, era só esse pedacinho. Mostrar o antebraço, né? Esse pedaço que vai do nosso punho até o cotovelo. Então, assim, trechos que a gente observa... Qual é esse, Risa? Não estou lembrando. Trechos que a gente observa de versos, de romances, de citações do romantismo que hoje se tornariam ridículos, né, ao nosso ver. Romance, não estou lembrando, Fernanda. Ah, tá, lembrei da bolsa, né, que foi um conto que a gente viu da bolsa, a bolsa de cetim, uma coisa assim, não é isso? Que o rapaz fica apaixonado. Oi? A bolsa de seda? É a bolsa de seda. Okay. Ele se apaixona pela mulher, só que, tipo, nem vê o rosto dela nem nada, porque estava coberto com o véu. Sim. 5 minutos é um romance de José de Alencar, em que o rapaz vê uma mulher coberta com um véu no ônibus, e o ônibus dá um solavanco, e ela encosta o braço no braço dele. Ele vai passar o romance todo procurando por essa mulher. Ele passa todo o romance procurando quem foi a mulher que encostou o braço. Olha só, ele sentiu o braço aveludado dela. Então, assim, são elementos que se tornam, naquela época, ousados, vamos dizer assim. Né? E aqui nesse poema, o próprio título já chama atenção, né? Adormecida. Se ela estava adormecida é porque ele a viu dormir, né? A viu dormindo. Meu Deus, né? Olha só que ousado. O homem viu uma mulher dormir. Ou seja, ele estava bisbilhotando, ele olhou pela fechadura da porta, ele olhou pela janela. É um absurdo, né? Ele estava observando, um voyeur, né, Risa? Ele era um voyeur. Então, nós temos aqui essa ideia de intimidade criada pelo poeta com relação a personagem. Vocês já ouviram a expressão voyeur, né? Alguém que fica só observando e que se excita com esse comportamento, que fica de longe vendo, perseguindo, verificando. Nunca ouviu, João? Vou digitar aqui como escreve para vocês. E é isso aí, Risa. A gente tem aí muitas pessoas que, vamos dizer assim, se satisfazem sexualmente apenas observando, apenas vendo. Perseguem mulheres, tiram fotos, né? Ficam ali observando da janela. Yasmin, é horrível mesmo, mas tem muita gente assim.
Mas continuando, aqui nós temos uma espécie de... Oi? Isso até hoje ou isso era uma característica da época? Não, isso até hoje, João, é ridículo, mas é crime, né? Meu Deus. Mas nós temos pessoas Sim. que perseguem, né? Pessoas que têm esse comportamento. É vamos dizer assim, né? Uma espécie de psicopata, né? Na rua a gente vê muito esses fetiches estranhos aí de pessoas que ficam observando. A gente pensa que não, mas são elementos do tipo, se um homem tá na rua, passa uma mulher e ele fica, né? Aquelas coisas horríveis que a gente vê, né? Nossa, ai, que delícia, esses comentários assim, são mulheres que às vezes, são homens, desculpa, que às vezes ficam em determinados locais apenas para observar as mulheres que passam. Então é um assédio nojento, né? E ao mesmo tempo imoral. Mas vamos voltar aqui. Eu me lembro, uma noite, eu me lembro, ela dormia. Observem que o poema é um poema que ele vai trazer da memória, alguma coisa que ele está relembrando. Mas ele já deixa bem claro que ela dormia numa rede encostada molemente. Para a época já é um poema erótico, porque ele está se recordando de um dia que ele a viu dormir. Não era comum uma moça deitada numa rede e um homem olhando para ela. Era uma pose, uma cena sensual. E aí ele continua, quase aberto o roupão. Talvez deitou de qualquer jeito e o roupão que estava amarrado ficou um pouquinho aberto, mostrando um pedacinho do colo, né? O colo, gente, não são os seios, tá? São esse pedacinho que a gente tem aqui em cima, do pescoço até chegar aos seios, né? Que não é nada, né? Esse pedacinho que a gente mostra direto nas blusas que a gente usa. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Gente, para a época é uma cena... Isso aí, João, muito obrigada. É uma cena totalmente sensual. Uma mulher deitada numa rede com o roupão aberto, cabelo solto e descalça. Total intimidade. Para a época era total intimidade. Porque a ideia do cabelo solto também é uma questão sexual. Nós vamos observar em vários momentos que a gente estiver lendo romances e trechos que quando a mulher desfazia as tranças ou soltava o cabelo, ou era para o ato sexual, porque o cabelo era como se representasse ali uma moldura do rosto, do corpo, como se fosse um adereço para despertar ali o prazer, ou é porque ela queria, como em alguns momentos do romantismo, despertar mesmo essa sensualidade, despertar no outro um sentimento. Então, o cabelo solto para o século XIX tinha essa conotação, tá? Então, meninas que gostam de ficar com os cabelos soltos, balançando de um lado para o outro aí, já entenderam, né? Essa jogada de cabelos de um lado para o outro aí, já entenderam como funciona, né? Então, voltando aqui. Alguém pediu para falar? Então, nós temos a personagem deitada aí na rede, molemente, o roupão aberto, os cabelos soltos, o pé descalço. Estava aberta a janela. Opa, o cara estava observando da onde? Da janela. Olha aí, João, voyeur. O cara estava de butuca na janela da menina, vigiando a menina dormir. Fala sério, né? Invasão de privacidade total. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. Ou seja, o poeta a vê dormindo, e quando ele a vê dormindo, ele sente o cheiro do ambiente, porque era um cheiro ali de plantas, né? De plantas, árvores, flores da campina, e ao mesmo tempo ele olha o horizonte e a noite plácida e divina, ou seja, estava de noite, ele estava na janela verificando a menina e imaginando aquele horizonte sem fim e aquela mulher bonita deitada na rede. De um jasmineiro, né, uma planta, um jasmim, os galhos encurvados, indiscretos entravam pela sala e de leve oscilando ao tom das auras iam na face trêmulas beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Vocês conseguiram entender o que acontece aqui? O que a cena descreve que acontece? Sim ou não? Vocês estão me vendo aqui? Estão me vendo?
olha só o que acontece. Vou tentar demonstrar para vocês. A moça está deitada ali na rede, molemente. E aí o jasmineiro, que é o galho do jasmim, entra e toca no rosto dela. É como se fosse assim, o balançar, o trepidar do galho. Então ele passa no rosto dela e no corpo dela fazendo isso aqui assim. Imagine um galho de árvore, quando você passa por baixo da árvore, aquele galho que toca em você. Só que ali, sensual demais, né, Fernanda? Muito sensual. Só que ali você tem o quê? A moça deitada e aquele galho de árvore. Quando o vento joga, o galho vem, passa sobre ela e vai embora. Então parece que o galho a beija. Quando o galho beija, ela tem aqueles calafrios. Quando ela parece que vai despertar, o galho some. Aí, novamente, o galho vem sobre ela, tem aqueles calafrios e o galho vai embora. Agora eu vou fechar a câmera que vocês já riram já da representação, né? Já deu já, né? Deu para entender? Já deu para rir um pouquinho, né? Ok. Muito bom, né, Risa? Por isso que eu falei para vocês que o poema é sensual. Para a época era, né? Então, era um quadro celeste. Ou seja, ótima atriz. Obrigada, Risa. Era um quadro celeste. Oi? Deixa eu só te perguntar, uma dúvida que eu tenho. Essa época do romantismo, assim, essa época desses poemas, era a época que as mulheres vestiam aqueles vestidões, assim, porque ele menciona a questão de estar, tipo, meio aberto, assim, sabe? E eles eram super fechados. Sim, mas provavelmente, como ela tá com o roupão aberto e o cabelo solto, provavelmente ela tinha saído do banho, porque elas não ficavam com os cabelos soltos. Os cabelos estavam sempre trançados. Entendeu? Ah, tá. Provavelmente, por isso que ela usa o roupão. Nós vamos ver em vários momentos o roupão, ou ele faz referência à hora de dormir, ou ele faz referência a alguém que acabou de sair do banho. Porque se você lembra aí, na história, as mulheres não penteavam os próprios cabelos, eram as mucamas, né? Então, provavelmente, nem vestiam os vestidos. Eram as mucamas que iam até lá e colocavam os vestidos nelas e penteavam os cabelos. Provavelmente, ela estava molemente jogada ali, esperando alguém vir e cuidar dela. Ok? Então, vamos lá. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. Quem eram as crianças? A moça e, ao mesmo tempo, o jasmineiro, né? A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. Opa, o cabelo estava solto. Ele só fez referência aqui, o cabelo continua solto. É como se no momento que o vento batesse no cabelo, os cabelos embaraçassem, embaralhassem entre eles ali, se misturassem, dando a ideia de que estavam trançados, tá? E o ramo, olha só a cena sensual aqui. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, né? Aquele ramo de jasmineiro. Mas quando havia despeitada a meio, parece até que o ramo de jasmineiro, que o pé de jasmineiro tem vida própria. E eu não sei se vocês conseguiram perceber aí, mas parece que ele tem uma certa inveja desse ramo de jasmineiro. Ele queria estar no lugar do ramo de jasmineiro e não está, né? Então, quando o ramo chegava e afastava-se, mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Olha só, gente, além do ramo de jasmineiro passar para cima e para baixo no corpo dela, ele ainda jogava aquelas pétalas de flores sobre o corpo dela, né? Mostrando ali uma cena bem erótica, vamos dizer assim. Eu, fitando esta cena, né, observando, eu repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Ou seja, ele fica extasiado, né, diante dessa cena e diante de todo esse erotismo, morrendo de inveja desse pé, desse galho de jasmineiro que passava sobre o corpo da mulher e despertava sensações. Tá com vergonha, João? Pessoal, algum comentário sobre o poema? Ah, Nalanda, não posso te dizer não, se é exatamente por isso. Porque se vocês observarem, são coisas que para a época eram consideradas normais, né? Não posso dizer com relação a isso, não. Pessoal, vamos lá então, só vai dar para a gente concluir essa daqui mesmo. Como a imagem da mulher amada é construída no poema? Ela é construída como uma mulher. Yasmin, o que você perguntou, meu bem? Poema?
Ah, ok, desculpa. Uma mulher sensual, pura, inocente, né? Ao mesmo tempo que ela demonstra sensualidade, observem que ela não está fazendo nada, ela só está deitada. Ela é comparada a uma flor, a toda essa ideia aí de pureza, de sensualidade. Ok. Vou passar para a próxima aqui. Ah, eu só coloquei a primeira pergunta. B. Ao dar vida a certos elementos da natureza, o Eurico incita o clima de sensualidade e encantamento que engrandecem essa mulher. Que elementos são esses e que imagens eles constroem? Gente, os elementos que aparecem aqui ganhando vida, fica bem claro pra gente, que são exatamente quem? Os galhos do jasmineiro, né? E o que essas imagens constroem? Constroem a imagem da ousadia do homem. O galho de jasmineiro é como se fosse o homem que gostaria de estar ali, né, tocando essa mulher amada. Então, o poeta, ele transforma um elemento que é ali, vamos dizer assim, sem vida, né, em algo que pode ser comparado a um homem. Um objeto ali, uma pessoa, desculpa, um elemento que seria, vamos colocar como objeto, né, o galho, que pode ser, nesse momento, comparado a um ser humano que ganha vida própria. A mulher amada, mencionada no poema, apresenta traços da primeira geração romântica. Isso a gente não pode negar, né? Ela é uma moça que dorme, ela é que está ali tranquila, ela é uma moça inocente. Então, quais são esses elementos ali? Lembrar dessa ideia de que a coloca como uma criança que está molemente deitada, dormindo, né? Os cabelos ali, né? Ou trançados ou soltos, mas a ideia dos cabelos que estão apresentando essa ideia da mulher que é pura, que é idealizada, né? Lembrar que o cabelo ele é uma representação, sim, da sensualidade, mas a ideia do cabelo comprido ali para a época, né? Cabelos imensos, muitos cabelos, era também a representação da figura feminina, né? Quais são os traços que distanciam essa mulher da figura do amor idealizado? E aí? Quando você fala... Só um momentinho, João, que eu volto lá. Quando você fala dessa mulher idealizada, é interessante a gente destacar que, ao mesmo tempo que ela tem características da primeira geração, como pura e idealizada, ela também desperta na gente essa ideia de que ela é uma mulher assanhadinha, vamos dizer assim. Ah, mas ele estava olhando pela janela. Tá, mas ela estava numa pose sensual. E na última linha, a Fernanda colocou, ele a coloca como virgem. Mas ele quer saber quais são os traços que distanciam a mulher. Quais são os elementos que distanciam a mulher dessa ideia de virgem, de pura? A gente poderia citar a posição, né, o jeito que ela está lançada aí nessa rede. Porque ao mesmo tempo que o poeta a vê como virgem, como pura, ele a vê também como uma mulher assanhadinha, como uma mulher erótica, como uma mulher que desperta desejos sexuais nele. Talvez pelo fato dela estar deitada numa rede, da janela está aberta, dela está com um roupão aberto, descalça, mostrando os pés e o cabelo solto. Então, são elementos que já mostram aí que é uma mulher que está, tipo, à vontade. Se alguém estiver me vendo, não estou nem aí. Ok, Fernandinha? Respondi? Certo, pessoal? João pediu para repetir a letra B. Ele pergunta quais são os elementos e que imagens constrói. Os elementos da natureza aqui que a gente utiliza são os galhos do pé de jasmineiro. Os galhos do pé de jasmineiro que passam a ter vida própria, como se fossem uma representação de um homem, como se fosse uma representação de um personagem masculino. Ok, João? Pessoal, perguntas? Pessoal, perguntas até aqui? Dúvidas? Não, Carla. Não. Não? Então eu vou... Só aguardem um momentinho, tá?